Todo mundo já deve ter escutado que na hora do dilúvio todos queriam entrar na arca, mas Hashem falou que não ia entrar todo mundo. Ia entrar só a família de Noach, os animais, só 2 de cada, ou os animais kasher, 7, depois macho e fêmea, etc. Contam que a mentira quis entrar na arca. Na verdade, há um midrash que conta isso bonitinho, mas o pessoal conta que a mentira quis entrar na arca. E a mentira quis entrar na arca. Noah falou, mas você tem que entrar com... É só, tipo, tem que ter macho e fêmea, tem que ter um casal. Quem vai ser o teu par? E daí... Então, quem vai ser? Então a mentira falou... Na verdade, o Midrash traz que a mentira com a Klalá fizeram um pacto. E por isso a gente sabe que a mentira não leva a boas coisas. Mas o pessoal, o dito popular, o pessoal fala que a mentira falou, quero entrar com o meu par. E quem arranjou a mentira falou, vou arranjar a bajulação, para não falar outras palavras aí. E daí o Noah falou, tudo bem, vai ter mentira, bajulação, mas tem que gerar filhos. Todo assunto de entrar macho e fêmea para depois gerarem pós. Eles falaram, calma que vem a política. Então já estava previsto já antes para a gente que essa seria uma semana assim de muita coisa. Mas se a gente for olhar e enxergar, aquilo que mais está se falando hoje em dia é como cada um enxerga o lado negativo do outro. Cada um só fica enxergando o meio copo vazio. Cada um sabe enxergar aquilo que as outras pessoas erraram. Tá certo? Toda hora a gente sabe muito bem olhar para o outro e apontar o erro do outro. Já tive com o pessoal aqui, quem estava no almoço aqui, mas como a maioria não teve aqui, então vale a pena a gente repetir esse ensinamento do Rebbe extremamente forte e bonito. Normalmente, a gente aprende isso até no Talmud, mas quando alguém sobe para falar, a gente quer 2 coisas de um bom orador. Quais são as 2 coisas? Que ele use as palavras corretas na hora dele falar, a palavra mais digna, mais coloquial, etc. E que ele seja mais direto. O mais direto ao ponto, o melhor é. Então, o que acontece? Quando um orador sobe, ele tem que ser direto ao ponto, mas escolher as melhores palavras. A grande pergunta é, o que ocorre quando tem uma mistura entre essas 2 situações? Por exemplo, a gente pode ser direto ao ponto. A gente pode vir e falar para alguém o que ele errou. Só que se a gente falar isso não deixa de virar uma crítica construtiva. Eu aprendi uma coisa com minha esposa. Minha esposa é professora e ela me ensinou que toda professora, na hora de passar a fazer aquela famosa reuniões de pais e mestres, a gente encontra uma coisa interessante. Os professores começam a falar, o filho de vocês é magnífico, é ótimo, é boa gente, porém, daí fala alguma crítica, aquilo que tem que ser melhorado, mas daí continua falando as vantagens que tem a criança. O que ocorre aqui? Por que é feito assim? Porque os pais têm que sentir que amam a criança, que sabem, que querem essa criança, mas tem algo a ser aprimorado. A gente não vem na reunião de pais e mestres só para sentar na frente do professor e ouvir que meu filho é maravilhoso. A gente vem ouvir aquilo que eu tenho que tentar corrigir, aquilo que eu tenho que tentar aprimorar. No final, termina assim, porque é dessa forma que a pessoa aceita a crítica. Então, esse é o clássico. Minha esposa já tinha me contado isso. Mas, como minha esposa, que nem eu falei, era professora,
Então, ela, nas reuniões de pais e mestres, normalmente na escola, tentam botar tudo na mesma hora. Então, ela como professora tinha que receber os pais antes. E ela, para participar das reuniões dos filhos, ela tinha que arranjar uma janela vazia para aproveitar e fazer uma reunião. E Baruch Hashem, quando você tem mais de um filho, se arranjou uma janela e teve reunião com um professor, reunião com outro, fica faltando. Então você acaba sendo dos últimos pais para algumas reuniões. Então chegou uma professora, já tinha batido todos os horários, e a gente falou, tá, o que a gente precisa ouvir do nosso filho ou filha? E a professora foi direto ao ponto. E a gente saiu com um sentimento muito amargo. Já sabendo dessa regra, a gente saiu com um sentimento amargo. Por quê? Porque você não pode só falar direto ao ponto. Você tem que saber como mostrar esse carinho. Quer dizer, isso é tão necessário que até quando você já sabe dessa regra, é necessário você ouvir dessa forma. Você se sente muito mal se você só escuta as críticas. Então, voltando ao nosso ponto. O que ocorre, então, quando tem esse encontro? Eu tenho que ser direto, mas eu tenho que encontrar as palavras corretas. Ou seja, que nem a gente falou, eu tenho que saber elogiar e depois criticar e depois elogiar de volta. Quer dizer, eu tenho que encontrar o caminho correto. Qual é a forma mais correta de fazer? Então, o Talmud nos ensina no começo da Masechet Psachim, fala que eu devo sempre falar Belashon Nekiah, numa linguagem limpa, bonita, coloquial. Tanto é que o Talmud ele explica que por que começa a Masechet do Tratado de Psachim, Or L'Arba Asar, à noite do dia 14 você vai fazer Bdikat Hametz, você vai buscar se você tem Hametz em casa. Normalmente você deveria falar Leil, ou Erev Arba Asar, à noite, não falar Or. Or seria a luz. Então fala o Talmud, explica o Talmud que dá para caber a linguagem Or, luz, mas ele fala que buscou essa linguagem para ser uma linguagem mais bonita. E sempre a gente deve tentar buscar uma linguagem mais bonita, que seria mais coloquial, mais agradável, mais nobre, para eu usar sempre nas minhas palavras. E o Talmud traz uma prova justo dessa porção. Rabino Strolli contou aqui já, que quando a Torá vai falar sobre os animais que Noach levou para a arca, está escrito que ele levou os animais puros um par, e os animais que não eram, os animais puros 7 de cada, mas os animais que não eram puros um par. Assim a Torá fala. Por que a Torá fala que não eram puros? Porque a Torá falou 3 palavras em vez de uma só? Porque a Torá acabou dando, se eu não me engano, 8 letras a mais, porque a Torá não gasta uma letra a mais, porque a Torá aqui gastou 8 letras a mais, tudo para ensinar a falar bonito. O Rebbe analisa isso, então, que aquilo que a gente falou no Talmud. O Talmud está falando, eu devo ser sucinto na mensagem, mas aqui a gente buscou que era mais importante usar a linguagem bonita. Por isso fala que não eram puros. Porém, tem aqui um adendo muito, muito, muito importante. Qual adendo muito importante? Não é sempre que a Torá usou muitas vezes a linguagem tamé, que é impuro. Porque aqui a Torá resolveu, justo nesse caso, a Torá resolveu se alargar aqui, falar bastante. Por que aqui? Então, nossos sábios explicam porque aqui é um caso à parte. Aqui não muda nada para a gente saber que o Noach ele levou um par. Não, é óbvio, muda a gente saber a história sim ou não. Mas não muda a gente contar que esses animais eram impuros. Porque eu não estou querendo aprender a lei de que animal é puro ou que animal é impuro. Quando a Torá fala para a gente que animal é puro, que animal é impuro, a Torá fala claro. Eu tenho que ser sucinto, eu tenho que ser claro na minha mensagem. Então, quando, por exemplo, eu tenho que falar para alguém aquilo que pode, aquilo que não pode, eu tenho que falar para o meu filho, não bota o dedo na tomada. É grave. É gravíssimo, é perigoso. Então, eu tenho que falar que é perigoso. Eu tenho que deixar claro que é perigoso. Eu não posso falar com meias palavras. Então, tem situações que eu tenho que usar a linguagem impuro. A Torá usou diversas vezes a linguagem impuro, quando ela vai passar a mensagem daquilo que pode e daquilo que não pode. Mas quando eu conto uma história
eu conto uma história. Eu não preciso contar uma história da forma negativa. Por que eu escolho contar uma história de uma forma negativa? É porque eu não aprendi esse ensinamento. O Talmud está nos ensinando que toda vez que eu vou contar uma história, eu tenho que tentar contar a história da forma mais limpa, mais bonita, mais nobre possível. Quando a Torá veio falar sobre Noah, contar uma história, como foi a história da arca, a Torá não queria falar, ele levou animais impuros, porque aqui você não está aprendendo que animal era puro, que animal era impuro. Então a Torá fala, ele levou animais puros e os animais que não eram puros, para mostrar que é dessa forma que a gente deve falar. O Rebbe nos ensina que é dessa mesma forma que a gente deve enxergar. O Baal Shem Tov tem um dito muito famoso, que fala que toda vez que eu enxergo um erro no outro, o outro serviu para você como um espelho. O que ocorre quando eu me enxergo no espelho e vejo a cara suja? Hoje eu tinha comido e uma pessoa falou, olha, sobrou migalha na tua barba. A gente fala que é para deixar para o lanche depois, mas não é certo, tinha que limpar. Então o que acontece? Sabe qual é o problema? Porque eu não sabia? Porque todo mundo enxerga os outros, mas ninguém se enxerga. Você precisa do espelho para se enxergar. Então quando eu olho no espelho e eu enxergo que eu estou sujo, sou eu que tenho que me limpar. Não adianta eu limpar o espelho. Não adianta eu achar que eu tenho que limpar o espelho. A cara que está aparecendo é a minha cara. Então, isso que explica o Baal Shem Tov. Eu estou vendo o outro errar, significa que eu estou errando. Então, eu tenho que me consertar. Pergunta ao Rebbe, está muito bonito. Tudo que eu vejo no outro, eu falar que o outro está servindo como espelho. Mas se eu for mais profundo, a vida dos outros não é só para mim. Eu estou sendo muito egoísta, achando que todo mundo está servindo como espelho para mim. Agora é para mim que o mundo gira em volta de mim, quer dizer, agora tudo que acontece, quem sabe eu vi o erro no outro para ajudar o outro. Quem sabe por que justo eu vi o erro no outro, é para falar para o outro, olha, não é assim que se comporta. Porque sempre, o Baal Shem Tov fala que sempre que eu vejo um erro no outro, o erro está em mim, o outro serviu como espelho. E o Rebbe conclui com aquilo que a gente tinha falado, que é uma coisa extremamente forte para cada um de nós. Nós falamos que a Torá fala impuro na cara, só que quando é necessário. Mas quando não é necessário, quando é só uma história, a Torá faz questão de não falar impuro. E é isso que o Baal Shem Tov quis dizer para cada um de nós. Quando eu enxergo o erro no outro para algo a ser feito, eu devo fazer. Ou seja, eu vi que fulano de tal está, vamos dizer, comendo bastante. Então, eu chego para ele e eu falo, olha, você é um cara esperto, você é um cara inteligente, não vale a pena você comer tanto. Até dei um elogio antes, tentei não sei o quê, eu encontro as palavras adequadas para tentar ajudá-lo a melhorar nos atos dele, não é para você comer bastante. Só que o que acontece? Não resolveu. E eu volto para casa e falo, olha, falei com fulano de tal, e esse cara não aprende a lição. Por que eu estou contando essa história? É isso que ensinou o Baal Shem Tov. Você está contando essa história, é porque esse erro está em você. Você não está se enxergando. Você tem que aprender, você acabou de ensinar, será que você não deve usar essas mesmas técnicas que você está falando para o outro, para você mesmo? Você não consegue se enxergar. Por que a Hashem fez isso? Por que a gente não consegue se enxergar? Por uma coisa extremamente importante. É uma coisa extremamente forte, necessária e básica. Nós temos que ter o nosso autoestima. Cada um de nós tem que sentir que a gente é bom, que a gente consegue. Porque se a gente sente que a gente não presta, a gente não sai da cama. A gente não começa o dia. Mas a hora que eu sei e sinto que eu sou bom, que eu tenho todas essas forças, eu tenho que saber me criticar. Então, como pode ser? Eu só consigo me criticar quando sei enxergar isso no outro. Eu conheço, infelizmente, várias pessoas que depois que eles acabaram passando o ano, os 11 meses que faziam o Kaddish, eles, a partir de então, eles começaram a dar mais importância para a sinagoga, dar mais importância para responder o amém do Kaddish, por quê? Porque eles começaram a sentir o que a pessoa que está fazendo o Kaddish está passando. Então ele falou, opa,
Não é assim que tem que ter minyan, tem que ter isso, tem que ter... Eles começaram a enxergar, por quê? Porque eles próprios passaram. Então, muitas vezes, a pessoa, quando passa por uma situação, ele acaba ele próprio interiorizando, e ele acaba ensinando os outros. Mas o quê? Mas ele acabou vendo isso, porque o mundo acabou sendo um espelho para ele mesmo, como ele tem que se comportar. Então, o que a gente aprende da lição é fácil criticar, é fácil a gente apontar erros em todo mundo, mas é difícil a gente aprender com os erros. Os erros estão aqui para ser o maior ensinamento para todos nós. Porque o erro do outro, ou eu ajudo o outro, ou eu me ajudo. Aprendendo o que será que eu posso aprender com esse erro dos outros. Como será que isso pode servir para mim também uma lição no meu dia a dia? O Ayom de hoje à noite, Beit de Mar Heshvan, o Rebbe nos traz que foi tirado de uma sikha. Aqui tudo é a linguagem do Rebbe Rayat, o Rebbe anterior, que ele usa a linguagem do meu pai, que é o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe. E Motzei Shabbat de Lech Lecha, do ano de 5.651. Ele falou que nos primeiros anos da liderança do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe, ele disse em público, é preciso viver acompanhando o tempo. Quer dizer, a gente tem que viver com o tempo. Através do seu irmão, quer dizer, o irmão do Alter Rebbe, que chamava Maril, que era Abiud Aleip, os Hassidim mais velhos descobriram o que o Rebbe quis dizer com cada dia deve-se viver com a Sidra. Cada dia a gente deve viver com o Sidra, quer dizer, a Parashá da semana. A leitura da Torá do dia. Especialmente o trecho da Sidra daquele dia da semana. Não somente estudar a Parashá semanal todos os dias. Que uma coisa é estudar. Aqui ele está falando, e sim, como viver com ela. Como viver com a Parashá da semana. Então que a gente possa viver e aprender e botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu.